Quero convidá-los também para fazermos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, verso de número 25, onde Jesus Cristo conta a parábola do bom samaritano. Leiamos. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sumo sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo que gastares a mais. Qual desses 3 parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vai e faze o mesmo. Amém? Oremos. Ó Deus e Pai, peço neste momento, Senhor, que nos conceda a Tua sabedoria, Tua orientação pelo Teu Espírito, nos conduzindo, Senhor, na verdade da Tua Palavra, de maneira, Senhor, que entendamos e apliquemos em nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos também o auxílio do Teu Espírito, para que toda a verdade, Senhor, alcance os corações de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Que também, Senhor, realize um grande milagre em nossas vidas por meio de Tua Palavra. Que o Senhor Deus, na Tua misericórdia, conceda, Senhor, ó Deus, salvação. Que na Tua bondade, Pai, sejamos iluminados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o título da nossa pregação é Como herdar a vida eterna, ou o que fazer para herdarmos a vida eterna. E temos esse texto de Lucas no capítulo de número 10, a partir do verso 25, onde o doutor da lei, ele se dirige a nosso Senhor Jesus Cristo e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida. É um mestre da lei, um homem que estudava as Escrituras, que parece ter conhecimento de Deus e até mesmo dessa pergunta que ele faz. E essa é uma questão também bem atual nos nossos dias.
o que nós também podemos fazer para herdarmos a vida? A maioria das pessoas fazem esta pergunta, sinceramente, porque não sabe o que fazer. Algumas pessoas acham que têm resposta para esta pergunta porque confia inteiramente nas suas obras, né? E nós temos aqui a lei de Deus, que é clara a nós, e algumas pessoas se julgam ter cumprido a lei de Deus. Algumas pessoas acham que eles são perfeitamente obedientes à palavra de Deus. E por essa razão, algumas pessoas eles se consideram dignos da vida eterna. Eles acham que podem comprar a vida eterna também pelos seus méritos, né? E o que nós vemos aqui é esse mesmo entendimento que o doutor da lei, de certa forma, ele tem. Ele faz essa pergunta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, o texto nos diz que ele estava tentando colocar Jesus Cristo à prova. O que ele queria era expor Jesus ao ridículo, porque ele tem até, de certa forma, o conhecimento dessa resposta. Ele tem, irmãos, ou melhor, o conhecimento da sua pergunta. Ele sabe como fazer para ter, de certa forma, a vida eterna. Mas vamos analisar o que ele exatamente entende por herdar a vida eterna. Então, a questão é, nosso Senhor Jesus Cristo pergunta para ele o que está escrito na lei. Porque nosso Senhor Jesus Cristo vai dirigi-lo para a palavra de Deus, é aonde nós temos a resposta para termos a vida eterna. A resposta para termos a vida eterna, para herdarmos a vida eterna, está nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no versículo de número 23, perguntou para ele, o que está escrito na lei e como ler? Porque aqui, primeiro, é uma questão, o que está escrito na lei e como ele também deve entender o que está escrito. Como nós também, né? Há muitas coisas escritas para nós e muitas vezes lemos a palavra de Deus, mas não entendemos exatamente o que ela está nos dizendo. Isso me faz lembrar até do eunuco quando estava lendo a profecia de Isaías e que Filipe se aproximou dele e perguntou, entendes o que ler? Apesar de estar lendo, ele não entendia o que estava lendo. Então ele disse, como entenderei se não há quem me explique? Né? Mostrando ali uma humildade e recebendo esclarecimento e orientação e alcançando ali por meio da palavra de Deus, né, a vida eterna. Então aqui nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo perguntando para ele o que está escrito na lei e como entende. E ele dá uma resposta, irmãos, corretamente de Deuteronômio no capítulo de número 6, versículo 5, aonde está escrito, amará a Deus de todo o teu coração. E também uma resposta de Levítico no capítulo 18, ou melhor, 19, versículo 8, aonde o Senhor também diz, e amará o próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei, ele dá uma correta afirmação desses dois textos. Então ele sabia o que estava escrito na lei. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Ele sabia essa resposta. Porém, ele tinha um entendimento um tanto equivocado a respeito desse texto.
Porque ele se julga alguém, não só ele, mas todo o corpo de fariseus, achava que poderia ter a vida eterna ou ser justificado pelas suas obras. Era esse entendimento que eles tinham. O apóstolo Paulo, após a sua convenção, ele passa a ter um certo confronto com os fariseus, justamente por causa disso. Porque as pessoas achavam que poderiam cumprir com a lei de Deus. Mas é interessante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3 e o verso 11, ele diz que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai falar a respeito disso, daquela posição que ele se encontrava antes de sua convenção, que ele era o verdadeiro israelita, da tribo de Benjamim, era um fariseu, entre os seus, ele era o mais destacado, cumpridor da lei. Então, mas ele vai dizer que tudo isso para ele era esterco. Ele vai dizer que abriu mão de todas essas coisas pela soberania do conhecimento que há em Cristo. E ele diz, porque em Cristo há uma justiça que não provém da lei, mas que provém da fé. Uma justiça que não provinha das obras. E por isso ele diz que queria ser achado em Cristo. Porque em Cristo realmente ele herdaria a vida eterna, ele tinha garantia da promessa de Deus e da segurança. Então os fariseus eram tanto orgulhosos. Não é de se estranhar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ao contar uma parábola, no capítulo 18 aqui de Lucas, ele vai dizer, e contou uma parábola, para aqueles que confiavam em si e desprezava os outros, e ele vai contar a parábola do publicano e do fariseu. E como é que o fariseu se porta diante de Deus? Graças te dou, Senhor. Graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens. Ele era alguém que se julgava cumprir a lei. Ele dava o dízimo de tudo que possuía. Ele não era roubador como os outros, adúltero como os outros. Ele se julgava ser alguém que cumpria com a lei de Deus. E ele dizia, jejum 2 vezes por semana. A ordenança da lei era jejuar 1 vez por ano. Mas ele era tão bom que ele jejuava 2 vezes por semana. E ele dava o dízimo de tudo que ele possuía. E ele é alguém que está se promovendo diante de Deus. Ele é alguém que está se colocando justo diante de Deus. Mas Jesus Cristo vai nos falar a respeito do publicano, que nem ousa olhar para os céus, mas ele bate no peito e diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele nem ousava olhar para os céus, mas ele está ali orando a Deus, pedindo para que Deus seja propício a ele, ou seja favorável e não contra. E a palavra propício vem de propiciatório. A tampa da arca da aliança, onde ficavam os querubins, onde o sangue da aliança, o sangue do animal era derramado para cobrir os pecados. E depois Jesus Cristo disse que ele desceu justificado diante de Deus. Então não é, irmãos, pelas obras que nós somos justificados diante de Deus ou que nós merecemos a vida eterna. Esse é o problema que nós temos nos dias de hoje.
aonde as pessoas se acham justas diante de Deus por causa das suas obras e por causa daquilo que muitas vezes a sua igreja ela estabelece como uma regra de santificação e de justiça. E muitas pessoas se acham justas diante de Deus e têm uma confiança absoluta de que por meio daquelas coisas que ele faz, ele é uma pessoa justa e por causa disso ele merece os céus. E por causa disso ele merece a vida eterna. Há um engano muito grande da nossa parte, em acharmos que somos justos diante de Deus ou merecedores da vida eterna por causa das nossas obras, por causa da nossa justiça. E Paulo teve que enfrentar esses tipos de cristãos. É tanto que ele escreve para os Gálatas, é tanto que ele escreve para os romanos tratando deste assunto, ele escreve para os filipenses tratando deste assunto, ele escreve para os colossenses tratando deste assunto, de que nós não somos justos diante de Deus pelas nossas obras. E é aí que nós nos enganamos. E a olhar para esse texto, nós vemos que Jesus Cristo pergunta para o doutor da lei, o estudioso das Escrituras, o que está escrito na lei e como você ler. Então, é isso que nós precisamos entender também. Porque apesar de não estar escrito, precisamos entender corretamente o que Deus está nos falando por sua palavra. E se a gente pegar a história, como nós temos falado aqui, há muitos embates do nosso Senhor Jesus Cristo com os fariseus, mostra o quanto eles não têm compreensão exata da palavra de Deus. Aqui em João, no capítulo 5, verso 37 e o 38, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: vocês não conhecem a Deus e a palavra de Deus não estão com vocês. Não estão em vocês a palavra de Deus. E vocês não conhecem a Deus. O judeu se mostra diante do Senhor Jesus Cristo em seus confrontos, o quanto eram ignorantes a respeito da lei de Deus e da palavra do Senhor. E Jesus Cristo corrigiu muitas vezes os erros dele, apesar deles conhecerem as Escrituras, mas não entendia muito bem o que ela estava falando. E aí Jesus Cristo, depois que ele dá resposta para o que está escrito na lei, Jesus Cristo disse: faça isso e viverá. O que Jesus Cristo está dizendo? Faça isso e viverá. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ele está falando: ame a Deus com a totalidade da sua vida. Ame a Deus de forma completa. Ame a Deus de forma perfeita. Mas ele achava que, por causa de suas obras, ele amava a Deus de forma perfeita. Então Jesus Cristo diz: mas qual é o problema? Não há nenhum problema, irmãos, se conseguir vida eterna por meio da obediência. Mas espera aí, pastor, acabou de falar que nós não vamos ser justificados ou receber a vida eterna por nossa obediência. Sim.
Não há problema. Primeiro porque a lei de Deus, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é perfeita. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. Ela revela a vontade perfeita de Deus. Mas o problema é que nós somos pecadores, nós somos vendidos ao pecado, nós somos escravos do pecado. E como escravo do pecado, nós nunca vamos conseguir obedecer a lei ou cumprir a lei de forma perfeita. Nunca. A lei, ela vai condenar o melhor homem. A lei, ela condena o melhor homem. Porque nenhum melhor homem pode cumpri-la perfeitamente, pode cumprir as suas exigências. Por quê? Porque o homem, ele é escravo do pecado. O apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos, no capítulo 7, verso de número 12, que a lei é santa, que a lei é justa, a lei é boa. E ele está nos falando no versículo 14, que nós somos escravos do pecado. Por causa de nossas fraquezas, por causa de nossos pecados, por causa de nossa natureza pecaminosa, nós vamos transgredir a lei de Deus. Vamos sempre transgredir a lei de Deus. Mas alguns crentes, como os judeus, acreditavam que podiam cumprir a exigência da lei, que podia alcançar a vida eterna ou a salvação pelos méritos de suas obras. Por quê? O problema é que os judeus separaram a lei de suas promessas. E quando se separa a lei de sua promessa, há um problema. Há um problema porque nós não conseguimos de maneira nenhuma cumprir as exigências da lei. Mas lembrando que a lei, ela nos faz promessas. Deus nos fez promessas por meio dela. E por meio dela, Deus também estava dando a provisão. E aí nós vemos Paulo nos falar sobre a nossa pecaminosidade, que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que a lei, ela também revela a nossa natureza pecaminosa. O homem, irmãos, a lei mostra a sua inutilidade. Quando separamos a lei da promessa de Deus, nós vemos o quanto nós somos inúteis, incapazes de cumprir ou de obedecer a Deus de maneira perfeita. Então é isso que nós vemos acontecendo, mas analisando o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, faça isso e viverá. O quê? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverá. A questão é que nós não temos condição de cumprir a lei de Deus. Nós não temos condições de amar a Deus acima de todas as coisas. Não somos capazes disso. Não somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos. Mas analisando esse texto, porque esse texto aqui, no versículo de número 26, onde Jesus, ou melhor, 28, onde Jesus Cristo está dizendo, faze isso e viverá, é um apelo de Levítico, capítulo 18, verso de número 5. Aonde o Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquele que cumprir a lei, que obedecer tudo aquilo que a lei está lhe ordenando, viverá por ela.
Então vejam o que é que o doutor da lei tem em mente. E o doutor da lei acha que ele tem a vida eterna, porque ele guarda a lei de Deus, porque ele ama a Deus de todas as forças. Mas devemos entender Levítico, capítulo 18, verso 5, à luz de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 20, versículo 15 ao 20. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 15, capítulo 30. Ou melhor, Deuteronômio, irmão, desculpa. Deuteronômio, capítulo 30. E o verso de número 15 ao 20. Porque o que é que Levítico está dizendo? Todo aquele que cumprir o que está na lei, viverá. Mas precisamos entender, Levítico 18, à luz de Deuteronômio capítulo 30, onde versículo 15 diz assim: e o Senhor apareceu, ou melhor, desculpa, vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Mas, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declarando-te hoje que certamente será destruído, não prolongará seus dias na terra que entra para possuir depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que Deus está dizendo. Primeiro que nós precisamos entender que aqui Deus definiu dois caminhos, o de vida e o de morte. O amor a Deus está associado à vida e à herança. Mas o abandono a Deus, o se desviar de Deus, está associado à morte e à perdição. Então, a fé e a obediência é a forma de nós amar o Senhor. Deus é a própria fonte de vida do seu povo. O que o povo deveria fazer é amar a Deus e confiar em sua palavra. E aí a gente precisa entender que a questão aqui é o caminho que Deus dá para que o povo esteja seguindo. Ele lhe dá esse caminho através de suas leis. A questão é a confiança em Deus. Porque observamos que Deus parece que está fazendo uma reedição da sua lei que tinha estabelecido no Jardim do Éden. Porque nós achamos que muitas vezes nós fazemos uma distinção entre lei e graça, mas nós vemos todo o tempo que a lei, ela estabelece também e revela a graça de Deus. E aqui Deus está dando um caminho para que o povo siga e por esse caminho o povo seja abençoado, não por seus méritos, mas pela graça de Deus. Por que não devemos entender que aqui é uma questão de méritos?
Porque primeiro Deus, ele tinha salvado o seu povo, libertado o seu povo do Egito. E agora Deus estava para fazer com que o seu povo entrasse na terra prometida. E como o seu povo deveria agora, irmãos, permanecer na bênção do Senhor. Como o povo deveria permanecer com a sua vida? Através da lei de Deus. É o caminho. Eles não iam. A questão é que eles vão permanecer na vida por meio da lei de Deus, confiando. E precisamos lembrar de Adão. Porque nós achamos que a fé é algo que surge, irmãos, da nova aliança. Mas a fé é algo que esteve presente desde o dia do Éden. Desde dos dias de Adão, que a fé, ela está ali presente para ser exercida. Por quê? Porque Deus também dá um mandamento para Adão. Deus diz para Adão, olha, de toda árvore que está no jardim, você comerá livremente. Tinha a árvore da vida, que ele poderia comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse, dela não comerá, porque no dia que você comer, você morrerá. Então observamos que Adão, ele deixa de crer em Deus, ele deixa de obedecer, porque Deus já tinha graciosamente, com ato de amor e bondade, concedido vida e concedido, irmãos, uma terra abençoada para ele. E Adão estava em comunhão com Deus. Deus já tinha abençoado. Deus já tinha lhe dado tudo. Mas Deus está lhe dando agora uma lei para que ele permanecesse nesta comunhão, para que ele permanecesse em vida. E o que ele deveria fazer? Confiar. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E o que Deus disse para ele, se você comer, você vai morrer. Ele deveria confiar em Deus. Então, o que Deus está dizendo aqui para Israel? Deus liberta Israel, destrói seus inimigos e vai fazer com que eles herdem uma vida. E Deus está dizendo agora, eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe. Foi o que Deus fez com Adão. De toda árvore que está no jardim você pode comer livremente. Tinha a árvore da vida. Mas o que Adão, em sua desobediência, escolheu? Ele escolheu a morte. Ele escolheu a maldição. E aqui Deus está falando para seu povo. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o povo deveria fazer. E a obediência a Deus, a sua palavra, a sua lei, seus mandamentos, é a forma de amá-lo e a forma, irmãos, de permanecerem em vida, em permanecer em Deus, em permanecer em comunhão com Ele. E aí Jesus Cristo está dizendo para quem? Está dizendo para o doutor da lei, faça isso e viverás. Faça isso e viverás. É interessante esse texto. E eu acredito que um pouco para frente nós teremos um esclarecimento melhor e mais profundo a respeito de faça isso e viverá. Porque talvez na sua mente esteja assim, então ainda tenho que obedecer para poder herdar a vida. Eu ainda preciso obedecer, é isso? Vamos ver o que Deus nos fala em sua palavra. Primeiro, qual é o propósito da lei? Paulo está dizendo em Gálatas, no capítulo 3, que a lei não foi dada para dar vida.
A lei não foi dada para dar vida. A Gálatas capítulo 3, versículo 19. Vamos ler. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então será a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinado para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então a lei, ela tem o propósito de revelar a perfeita obediência a Deus. Coisa que eu e você somos incapazes de cumprir. O outro propósito, a lei, Deus usou a lei para instruir o seu povo a ter fé e esperança na sua promessa. Então a lei tem este propósito. Deus instruiu o seu povo através da lei para que eles tivessem fé e esperança na promessa que Deus estava fazendo. Isso é interessante, porque nós encontramos aqui, e a lei ela serve de aio. Sabe aquele escravo que era responsável pela orientação do filho? E que quando ele errasse, ele era punido? Até que ele chegasse à sua maturidade e se tornasse herdeiro. É isso que acontece. E a Bíblia diz que o fim da lei, o propósito da lei é Cristo, irmãos. Então a lei, ela nos conduziu até Cristo, ela foi dada para nos levar até Cristo. Esse é o propósito da lei. Primeiro porque Jesus Cristo nos diz em Mateus capítulo 5, verso 17, que ele não veio anular a lei, nem os profetas, ele veio cumprir a lei. Isso é importante. A Bíblia diz que, em Colossenses, no capítulo 2, que a lei, ela é sombra, mas Cristo, ele é a realidade, ele é o corpo perfeito. Então é importante que a gente saiba qual é o propósito da lei. A lei, ela era a promessa de Deus, Cristo é o cumprimento. Então, por isso que nós precisamos entender qual é o propósito da lei. Porque Deus nos deu a lei. Porque a lei, ela nos conduz até Cristo. Por quê? Porque Cristo é justamente aquele que cumpre a exigência da lei. É o único capaz de cumprir as exigências da lei, tanto em vida como em sua morte. Cristo, a sua obediência ao Pai e era perfeita. Ele obedeceu à lei, irmãos, de forma completa e definitiva. Ele nunca transgrediu a lei, nunca houve engano em sua boca. Cristo é aquele que cumpre a lei. E é interessante que a vida é conquistada pela obediência de Jesus Cristo, porque Ele é o único que cumpre a exigência da lei. É Jesus Cristo. Porque a lei, ela exige justiça perfeita. Obediência completa. E aí Jesus Cristo, o que é que faz? Ele cumpre a exigência da lei em vida, obedecendo, andando de acordo com ela,
todos os mandamentos, mas ele também obedece ao Pai, oferecendo essa vida perfeita em sacrifício pelos nossos pecados. Então Cristo, ele nos conduz, ou melhor, a lei nos conduz a Cristo, irmãos. E vamos analisar Hebreus capítulo 10, que nos fala a respeito disso. Ora, Hebreus capítulo 10. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teria deixado de ser oferecidos. Pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teria consciência do pecado. Porém, por meio desse sacrifício se faz recordação dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas preparaste um corpo, e não te agradaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste nem agradaste de sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado que se oferece segundo a lei. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais consegue apagar pecados. Mas este, sendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Pois, como uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testemunha a esse respeito, porque depois de ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente, acrescentando: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelos pecados. Você observa o que Cristo cumpriu? Porque todos aqueles mandamentos, aquelas ordenanças, nós não conseguiríamos cumprir. Os mandamentos morais de Deus, nós não conseguiríamos cumprir por causa de nossos pecados. E os mandamentos cerimoniais não poderíamos cumprir, porque nossa vida era uma vida de pecado imperfeita. Mas Cristo oferece uma vida perfeita. Ele foi obediente, cumpriu toda a exigência da lei e ofereceu justamente esta vida em sacrifício pelos nossos pecados. E ele conquista a vida eterna para nós. Ele conquista a vida eterna para nós. Então, entendemos o que Jesus Cristo ele quer dizer: faça isso e viverá. O que eles deveriam fazer? Agora, veja o texto para nós entendermos o faça isso. O versículo número 29. Olha o que o homem pergunta. Depois que Jesus Cristo disse: faça isso e viverás. Olha o que o homem, o doutor da lei, pergunta a Jesus. Querendo se justificar, ele disse: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele sabe que a vida
que o amor a Deus está relacionado à vida eterna e às promessas. Ele sabe disso. E ele sabe que ele precisa amar o próximo para herdar a vida eterna. Então ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus Cristo vai contar a parábola, primeiro para revelar a sua hipocrisia, e Jesus Cristo vai também na parábola dizer para ele quem é o próximo que ele deve amar. Como o texto diz, Jesus Cristo disse aqui, versículo de número 30. E Jesus respondeu: um homem descia a Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram, e depois espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e, pondo sobre as suas próprias montarias, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te pareceu ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Olha o que Jesus Cristo está dizendo para ele. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Mas a ideia aqui, irmãos, que nós precisamos entender é que na mente do doutor da lei, o próximo dele é aquele a quem ele faria o bem. Na mente do doutor da lei, o meu próximo é aquele que eu vou fazer o bem, é aquele que eu faço o bem, esse é o meu próximo. Só que se você prestar bem atenção, irmãos, você vai ver que Jesus Cristo vai mudar a ordem. Mas vamos analisar primeiro aqui o bom samaritano. Vamos olhar com um olhar mais de perto para ele, né? Primeiro, o samaritano é alguém que vem de fora para ajudar. Não é alguém que fazia parte da nação do povo, ou que fazia parte da religião do povo, ou que estava em comunhão com eles. Não. O samaritano é alguém de fora, é alguém que não tem comunhão, é alguém que está, que de certa forma é odiado por eles. Porque eles têm sua religião. E todos aqueles que não estão de acordo ou enquadrados naquela religião de tradição, não faz parte deles. Então esses não merecem nem serem ajudados, são inimigos. Mas aqui o samaritano é alguém que vem de fora para ajudar. É interessante que o samaritano é alguém que paga a dívida do homem, é alguém que cuida daquele que está morto, que vai dar vida àquele que está morto. Olha quem é o que o samaritano ele está fazendo aqui. E aí Jesus Cristo pergunta: quem pareceu ser para você o próximo daquele homem que caiu? Aí ele disse: aquele que usou de misericórdia. O samaritano é alguém que usa de misericórdia. Você está entendendo? Mas aí observa que Jesus Cristo, ele muda a ordem. O próximo não é aquele que recebe ajuda, o próximo é aquele que ajuda. Porque Jesus Cristo quer mostrar para ele a quem ele deve amar. Jesus está dizendo para ele a quem ele deve amar, para quê? Para receber a vida eterna. Apesar de alguns não entenderem que Jesus Cristo está contando essa parábola para mostrar para aquele homem quem é o próximo dele e quem ele deve amar para que ele receba a vida eterna. Alguns não entendem que Jesus Cristo está se referindo a si mesmo.
que Jesus Cristo está falando de si mesmo. É Ele, é Jesus Cristo. É Ele que vem, é Ele que vem de fora. É Ele que dá vida, é Ele que ajuda aquele que está quase morto. E aí perguntou para ele, porque ele inverteu a ordem aqui. Na mente do fariseu, ou melhor, do doutor da lei, o próximo é aquele que será ajudado. Mas Jesus Cristo mudou aqui, disse, quem é o próximo daquele que caiu? O próximo do que caiu foi aquele que ajudou. Os irmãos estão entendendo? Então Jesus Cristo está dizendo para ele quem ele deve amar para que ele tenha vida, porque Jesus Cristo está cumprindo a lei. Jesus Cristo é aquele, irmãos, que Deus colocou diante de nós para termos a vida ou a morte. Escolhe. Escolhe. Porque Jesus Cristo é o único que cumpre a lei, é Ele que obedece ao Pai de maneira completa e perfeita. E aquele homem disse, aquele que usou de misericórdia. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Mas faça o mesmo o quê? Ame aquele que usou de misericórdia. É isso que Jesus Cristo está nos dizendo aqui. Eles devem amar a Jesus Cristo. Para quê? Para que tenha vida. Eles têm que amar Cristo. E Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida eterna. Não só que, eu não vim só lhe dar vida, eu vim lhe dar vida, mas também dar vida eterna. Ou seja, eu vim lhe dar vida, mas que fazer com que você permaneça nessa vida. Então, como nós podemos receber a vida eterna? É pela fé em Jesus Cristo, é amando Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, aquele que guarda os meus mandamentos, esses são os que me amam, e os que me amam serão amados do meu Pai, e permanecerão nele. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo? Então essa ideia que nós achamos que podemos alcançar a vida eterna pelas nossas obras, irmãos. Se nós acharmos que podemos ter vida eterna por causa das nossas boas ações. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo é isso que Ele está dizendo. Deus colocou Jesus Cristo diante de nós. Como Ele estava dizendo para o povo, eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe. Deus é a fonte. Ele é a fonte de vida. O nosso amor a Ele será demonstrado, irmãos, através de nossa fé. Através de nossa fé. É confiando na palavra de Deus, é confiando no Senhor Jesus Cristo, na pessoa dEle, confiando na obra dEle, confiando nos mandamentos dEle. É que nós vamos demonstrar que amamos a Deus. E a gente precisa entender isso claramente. Porque Jesus Cristo é o único que consegue cumprir a exigência da lei. E Ele nos mostra aqui para o doutor da lei, que queria a princípio colocá-lo à prova, que queria testá-lo, que queria expô-lo à vergonha diante de todos, fazendo aquela pergunta. Era tão orgulhoso, tão arrogante, tão prepotente, que achava que tinha capacidade de cumprir a lei de Deus, e faz essa pergunta para o Senhor Jesus Cristo. Queria saber como o mestre se sairia dessa pergunta, o que diria para ele. E interessante que a lei toda falava de Jesus. Toda a lei apontava para ele.
Toda a lei está escrita sobre ele. E ele vem justamente para quê? Para cumprir o que está escrito na lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 2, 3, ele está dizendo aquilo que era impossível a Deus. Deus, enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. E o que a lei não poderia fazer por nós? A lei não poderia nos justificar. A lei não poderia nos dar vida. A lei não poderia nos abençoar. Então Deus enviou quem? Jesus Cristo para cumprir a lei. E é Ele que nós devemos crer, é nele que nós devemos amar. Por quê? Porque Ele é a vida. João disse que Ele é a luz do mundo, e que a vida dos homens está nele, que é a luz do mundo. Então devemos amar Jesus Cristo, amá-lo de todo o coração, com toda a nossa força e com todo o entendimento. É Jesus Cristo que nós devemos amar, porque o amor a Cristo, irmãos, está relacionado à vida. Então, amando Jesus Cristo, mas como nós amamos a Cristo? Nós confiamos nele e obedecemos a Ele, e demonstramos esta confiança, mas somos hoje pelo seu Espírito. Uma coisa interessante é o que Deus está nos falando em Ezequiel, no capítulo 36, e o verso 26 e 27, que Deus derramaria sobre nós o seu Espírito, lavaria o nosso coração, tiraria todas as impurezas, tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne e escreveria em nosso coração a sua lei. Mas quando isso aconteceria? Justamente quando Ele enviasse o seu Filho. É na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que, por meio do seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer a Deus. Não porque somos capazes, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos capacitando a obedecê-lo, a amá-lo, a confiar nele. E se alguém quiser ter vida eterna, tem que crer no Senhor Jesus Cristo e amar de todo o coração. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Não esqueça de como você pode alcançar a vida eterna. Que Deus os abençoe. Fiquemos em pé.